Professor, posso começar? Só um momentinho, gente. Claro. Então, bom dia a todos. Estamos aqui, né, nessa aula. Essa aula que a gente é uma aula diferente, que faz parte do programa do MMR, da Escola João Batista, né, que é do Plano de Melhorias de Educação. E aí eu preparei essa aula de uma forma diferente, né? Vocês estão acostumados sempre de eu entrar de uma forma ativa e ler os textos e explicar. Hoje eu preparei essa aula de uma forma que vocês, que algumas pessoas se dispuseram de uma forma voluntária para poder começar a aula de vocês explicando, né? Vocês falando. Então, o que a gente estava fazendo, né? Antes, só para situar a Roseli, né, do que a gente tá fazendo, né? E aí eu vou compartilhar essa minha tela, né? E aí, para poder situar a Roseli, que está nos acompanhando, que é minha coordenadora, que está acompanhando essa aula, né? E aí, a gente teve para poder situar, porque isso aqui é uma continuação do que a gente estava falando, né? Então, do que a gente está falando desse segundo bimestre, né? Eu não vou explicar calma, não vou explicar cada slide, porque a gente já viu isso, né? Então, a gente viu o conceito de cultura, e a gente está falando sobre cultura, né? A gente está falando sobre a questão cultural, né? E a gente viu aqui o conceito de cultura, da onde eu tirei esse conceito, que é do livro do conceito do Laraia. E aí a gente viu a questão da cultura material e da cultura imaterial, né? Que até eu expliquei para vocês o que seria o material e o imaterial. O material seria aquela coisa tangível, tocável, e o imaterial seria aquilo outro que a gente não toca. E aí a gente viu exemplos das culturas materiais, né? E aí a gente viu essa questão da cultura material, né? E aí a gente viu o jogo da serrinha, né? A gente viu o jogo da serrinha como essa cultura material, essa cultura imaterial, né? Que era para você ser visto, ai meu Deus, que era para você ser visto ano passado, mas esse é um programa do primeiro ano, né? Mas como não viram, a gente tá vendo agora. Só um minutinho, gente, rapidinho. Voltei. E aí agora a gente viu os vídeos, né, sobre a questão do que é cultura, e a gente viu o jogo da Serrinha. E aí eu coloquei para vocês a questão da diversidade cultural, né? Então, a partir desse quadro que a gente vai falar hoje sobre a aula, né? E eu falei para vocês do que era esse quadro da Tarsila do Amaral, chamado Operários. E aí é nesse quadro que ela vai representar a questão da diversidade, a questão da mistura, da miscigenação do Brasil, principalmente, e aí essa cidade que está aí, né, é São Paulo, né? E aí ela começa a falar e a partir dessa imagem, ela começa a dizer do crescimento, né? Então, assim, você vê que o ritmo é primeiro de dois, três, 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 aí quatro, quatro, aí cinco, e aí vai crescendo, né? E aí, quando ela pinta esse quadro de uma forma crescente,
ela está falando também sobre a questão do crescimento cultural, sobre o crescimento, do crescimento de São Paulo, né? Então, a gente sabe que São Paulo é o estado onde tem o maior PIB do Brasil, e é aqui que as coisas acontecem, né? Acho que quem, eu sempre falo, quem nasce em São Paulo não tem a dimensão de como São Paulo é importante para todo o Brasil e como as coisas acontecem aqui em São Paulo, diferente de outros estados, né? Eu que sou de outro estado, tenho essa visão. E aí você pode ver que a forma como ela trabalha esse quadro é sempre um triangular. Se a gente passar uma linha aqui, é um triângulo. Se a gente passar outro aqui, é outro triângulo. E aqui outro triângulo. E aqui é o centro desses triângulos, né? E aí a gente tem esse ritmo aqui atrás em que ela trabalha essa cor de uma forma em que vai se desvaindo, vai se dissipando, né? Tudo isso para representar o crescimento de população de São Paulo, a industrialização de São Paulo e também a questão da miscigenação da raça do Brasil e da diversidade cultural, né? E a gente viu a leitura, né? A gente viu a leitura do artigo, né? Que a gente está trabalhando, que é esse artigo aqui que a gente viu, é, sobre o que é cultura e o que é cultura antropologicamente, né? Desse autor que a gente tá, tá, tá trabalhando, né? Então ainda não consegui deixar lá no Google Drive, mas eu vou deixar. E a gente viu sobre aqui de onde vem a complicação de cultura, a gente viu sobre o que é a cultura popular, cultura de massa, sobre cultura, contracultura e cultura marginal. Né? Então na outra aula a gente continua a ver a questão sobre e continua a ler esse artigo aqui, né? Então, que é um artigo acadêmico, é um artigo voltado para a questão da graduação, que eu li na minha graduação, mas é um artigo que traz um, 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 eu achei que traz uma linguagem muito atual e muito simples que dá para poder trabalhar no ensino médio, né? Então, a partir disso, a gente começa nossas apresentações, né, de vocês a respeito sobre a questão cultural, né? Então, para situar a nossa aula, o que foi que eu pedi para os alunos? Eu pedi para os alunos pesquisarem a questão sobre a questão cultural, sobre a diversidade cultural, não somente do Brasil, mas também de outros países. Então, quem vai começar a apresentação, né, é a Jennifer, né, Jennifer? Professor, eu vou pedir para que você pare o compartilhamento da sua tela para me poder Claro, apresentar, por gentileza. claro. Gratidão. Parou aí? Só um minutinho. Pronto, já parei a minha. Vocês conseguem ver a minha tela, por gentileza? Tá abrindo. Tá bom. Uhum. Me dá um toque, professor, por gentileza, Ok, para você claro. conseguir ver. Tá, eu tô conseguindo ver. Então. Abre sua câmera, mulher. A gente quer te ver. Não, depois eu abro. Ah, Bom dia a todos, né? Eu especificamente vou falar sobre a cultura latino-americana, mais especificamente uma festa que acontece em vários países, mas é muito mais conhecida no México, né? O Dia de los Muertos. A origem. O Dia de los Muertos é uma origem muito antiga dos tempos dos povos, né, indígenas da América Latina. Eles acreditavam que teríamos uma vida após a morte, um lugar para celebrar, né? A terra dos lembrados, a terra dos esquecidos, ou seja, você poderia ser lembrado ou esquecido. E com isso, né, quando os europeus chegaram aqui, né,
eles estranharam isso, estranharam essa festividade. Uma festividade que era colocada, né, por volta de março, né, que era onde era feita a primeira colheita, então se agradecia aos ancestrais pela colheita, pela festividade. Quando os europeus chegaram, eles fizeram essa mistura, né? Colocando lá para novembro, dia 1º e dia 2 de novembro, que seria, né, Solenidade de Todos os Santos, ou seja, o Dia de Todos os Santos. A fiesta, né, a fiesta é uma comemoração... botei o espanhol até o meio. Ah, pode exibir seu espanhol. Ai, Ai, gente, desculpa. Uma festividade muito grande, onde o que marca são as cores, né, bem vibrantes. Temos, né, os altares para os seus entes queridos, temos as festas e principalmente a questão das velas e das comidas. As velas e as comidas são muito utilizadas, porque as velas para, né, trazer os espíritos, para que eles possam seguir o seu caminho até a casa, né, onde está o altar, e o altar para homenageá-los, ou seja, essa festividade é para homenagear aqueles que foram. As pessoas tendem a se pintar, né, com caveiras, com vestimentas que lembrem esses ancestrais, né? As crianças participam, é uma festa muito bonita, uma festa muito formosa. E terminei por aqui. Ah, obrigado, gente. Obrigado pela sua apresentação. É muito rica na questão sobre o culto aos ancestrais. Ela não é um culto somente específico do México, né? Não. A cultura africana, ela tem também a questão, tem alguns povos, algumas tribos, né? Tem a festividade das máscaras, e aí essas máscaras elas representam os antepassados. Sim, Tem a festa do Egungun, que é culto aos os espíritos antepassados, em que todo mundo se reúne na aldeia e tem a manifestação desses espíritos, né? Como forma de culto aos ancestrais. Então, professor, nesse caso, né, na questão africana, teve-se certa referência a isso, mas os astecas, os maias, eles colocavam principalmente o culto àqueles que se foram. Nos casos africanos, são ancestrais que às vezes você não tinha um certo parentesco, você não tinha uma certa ligação. A latina, a cultura latina, né? Porque quando a gente fala de Dia de los Muertos, as pessoas tendem a pensar muito apenas no México. Mas essa festividade, ela pega grande parte da América Latina. O Brasil é um dos únicos, né, que não comemoram por não ter tanta referência à Espanha. Ah, legal, não sabia disso não, tá vendo? Aí a gente está aprendendo com essas informações todas que tá trazendo. Obrigada pela atenção, gente. Obrigado, imagina, parabéns, ó, palmas. Bom, agora quem vai apresentar vai ser a Michele Abreu. Ela vai falar sobre a cultura junina. Ela escolheu esse tema para poder falar sobre esse tema de uma forma brasileira. Tá? E aí ela escolheu a cultura mesmo brasileira. Eu tinha falado sobre para comentar sobre cultura estrangeira, mas aí eu acabei abrindo mesmo para o Brasil, então por que não falar do Brasil, né? Já que a gente já está em junho, que saudade, né? Que saudade de uma festa junina, de comer pamonha, comer paçoca, comer essas coisas todas. Ai, meu Deus do céu. Eu não vou perdoar a pandemia por causa disso, né? Vamos lá, Michele, tudo bem? Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, dona Roseli, que está acompanhando a gente hoje. Como o professor falou, ele pediu para a gente falar sobre a cultura estrangeira, mas
Eu, particularmente, não acompanho alguma cultura específica e nem conheço muito, então eu preferi pedir para falar sobre algo que eu já convivo, que eu já conheço, por isso que eu escolhi a festa junina, aproveitar que a gente está no mês dela, né? E apesar da gente não poder fazer festa, é uma das minhas festas preferidas, que eu adoro, então vamos lá falar sobre ela. Acho que não é só você, não, Michele, acho que todo mundo. Ah, é, a festa junina é maravilhosa, né? É verdade. É, deixa eu ver aqui. Você sabe se tem Você, como. você quer que eu apresente por aqui, Pro? Se você Ah, é quiser. presente, pode se apresentar. Deixa eu só parar a minha apresentação aqui. Tá, Acho que já parei. já tô colocando. Foi aí, gente? Foi, estou conseguindo ver. Tá bom, vamos lá. A festa junina, ela é comemorada agora, no mês de junho, e a gente comemora três santos, o Santo Antônio, São Pedro e São João. E apesar de hoje ser comemorada dessa forma, a origem da festa junina não é católica, como muitos pensam. A origem da festa junina é pagã. As festas antigamente era para homenagear os deuses da natureza e da fertilidade. E nessas festas eles pediam que tivesse muita fartura nas safras, porque era nessa época que começava o período de colheita. Mas, como sempre, a igreja não conseguia controlar a popularidade dessa festa e acabou se apropriando dela e inserindo um caráter religioso, e assim comemoramos ela desse jeito que conhecemos, né? Homenageando os santos. As comidas típicas dessa festa são, em grande maioria, feitas de milho, já que agora é a época do milho, então muitas comidas são feitas com ele, tipo a pamonha, curau, o bolo de milho, mas também temos a paçoca, o pé de moleque, canjica, arroz doce e o pinhão em algumas regiões. Na festa junina, a música que mais toca e o ritmo que mais toca é o forró, mas também temos a quadrilha, que é uma dança coreografada. Eu preparei um vídeo aqui de uma quadrilha que eu achei, e eu não sei se vai rodar muito bem aí, mas eu vou colocar aqui para a gente assistir um pouquinho. Como vocês viram, é normalmente dançada por casais e é sempre muito bem coreografada, eles ensaiam muito para poder fazer uma dança linda. Antigamente, quando as festas ainda não eram pagãs, eles utilizavam a fogueira para homenagear os deuses e a Igreja Católica continuou utilizando a fogueira para homenagear os santos e com a incenção dos balões e das bandeirinhas para dar aquele ar de festa junina que a gente conhece. Também temos as brincadeiras como Boca do Palhaço, pescaria, pula-saco, o correio elegante também, que tem bastante. E os trajes são muito bem conhecidos, que é roupa xadrez, roupa de noivinha, vestidinho, cheio de babado, trancinha e chapéu de palha. Muito obrigada pela atenção, gente. Foi isso a minha apresentação. Ah, parabéns, parabéns. Muito obrigado. Tem informação. Tá vendo, gente? Tem informações que a gente não, que a gente desconhece. Parabéns, Michelle. Parabéns pela apresentação. É, Obrigada. ficou muito bom. Eu sei que
Vocês são meus orgulhos, vocês são meus amores, vocês sabem. Inclusive, prof, saudades daquela quadrilha que a gente fez com você, que eu lembro, viu? Ah, que tudo! Pensei que vocês se lembravam. Saudade também, saudade também. Tá vendo, gente? Eu sou professor da Michelle, acho que desde o sexto ano, entendeu? Então, alguns anos eu pulei, porque saí da escola, depois voltei. Mas tudo bem. Eu e a Michelle temos um caso de amorosidade, sabe? Ela é muito especial para mim. Assim como tantos outros que eu vejo aqui, a Karine também, eu falo que, nossa, está uma moçona, um rapagão. E como Esdras também, nossa, tá um rapagão, eu vejo. Enfim, isso que dá, né? E a gente vai ficando velho, né? Então, vamos lá. Parabéns, Michelle, parabéns pela essa apresentação. Foi muito esclarecedora, foi muito boa a apresentação. Muito obrigado pela participação. Agora, quem vai apresentar deixa eu ver. Quem me falou que ia apresentar sobre a cultura francesa? Eu esqueci o nome da aluna. Fui eu, pro. Então, pode começar. Você vai apresentar por aí? Na Quem é? verdade, não, porque eu não tenho computador. Eu não fiz uma coisa mais organizada e bonita de slide. Não, tudo bem. Não precisa. A gente trabalha com o que a gente tem. Eu compartilho a minha tela aqui, que foi a imagem que você me mandou, tá? Não se preocupe, não se acane. Estamos aqui para tudo. Deixa eu só começar aqui. Me avisa quando puder, tá? Uhum. Então você vai começar a falar por quê? Porque. Pode começar. Tá bom. A essência da cultura francesa reside no lema liberdade, igualdade e fraternidade, que descreve a importância de certos valores no país. O francês, a língua oficial na França, tem sua origem no latim, no grego e em outras línguas vernáculas. Ela cresceu ainda mais graças à criação da Academia Francesa, que padronizou a gramática. Hoje, o francês é uma das 6 línguas oficiais reconhecidas pelas Nações Unidas, a língua oficial do Vaticano e do OTAN, e a segunda língua estrangeira mais aprendida no mundo, com quase 120 milhões de estudantes. No campo da música, a França foi a pioneira das europeias com vozes múltiplas. Os primeiros autores da música polifônica que conhecíamos eram compositores parisienses da época de Notre Dame. Os museus franceses são dedicados a uma ampla variedade de temas. Entre os mais famosos está o Museu do Louvre, que abriga a Mona Lisa de Leonardo da Vinci. A França renovou o seu domínio da alta costura na indústria da moda nos anos 1860, 1960, através de estabelecimento de grandes casas e alta costura. A moda e a alta costura são aspectos culturais muito valorizados na França. E a culinária da França compreende uma grande variedade de pratos e de grandes prestígios no mundo, principalmente no Ocidente. A grande variedade de queijos, vinhos, carnes e doces e a imagem de marca da França em termos de gastronomia. Só que aí eu peguei umas outras comidas também que eu achei muito interessante para pôr, tá bom, professor? Tudo bem, tudo ótimo. Qual seriam essas comidas? Você pode falar? Então, essas comidas também, todas francesas, só que tenham essas aí, eu quis colocar porque eu não conhecia elas até eu começar a me aprofundar melhor no assunto. E aí eu achei que talvez, caso se alguém também nunca tivesse conhecido, pudesse ver essas outras comidas francesas. Você não me mandou, né? Qual? As imagens Eu só esqueci a do museu, pro. Desculpa. Não, tudo bem, tudo ótimo.
Essa aqui é de Piaf, uma das Essa daí foi uma dos cantores, se eu não me engano, que eu peguei na pesquisa. Sim, tudo bem. E aí, você já acabou? Acabei. Ah, então é isso, Foi gente. bem simplesinha. Não, não quer dizer que não quer dizer que foi simples que não tem valor. Claro que a gente trabalha com o que a gente tem, né? Mas Uhum. muito obrigado pela sua apresentação, muito mesmo por ter colaborado com essa aula, tá, Ana Carolina? Foi de grande entusiasmo e também de grande valor a sua contribuição para a sua aula hoje, né? A gente viu falar sobre a França, porque às vezes a gente fala sobre alguns países, a gente não tem algumas informações informações precisas, né? E aí, com vocês trazendo essas informações, a gente tem esse conhecimento de poder saber sobre a cultura do próximo, a cultura do outro, né? Por exemplo, tem informações que você me trouxe que eu não sabia, né? E assim, eu acho que também os outros também, né? Todos vocês até agora, todos os três até agora, conseguiram me trazer informações que eu não sabia. Muito obrigado, obrigado mesmo, parabéns. É, Agora quem vai apresentar, eu acho que é a Adriana, né, Adriana? Sim, professor. Sobre a cultura judaica. Você compartilha por aí? O senhor consegue compartilhar? Consigo sim. Tá bom. Todos veem minha tela? Sim, eu consigo ver. Então, tudo bem. Então, a Adriana vai falar sobre a cultura judaica, né? Eu perdi o contato visual com vocês, tá? Pode começar, Adriana. Bom dia, professor. Bom dia, Roseli. E bom dia a todos que estão me assistindo. Eu gostaria de falar sobre a cultura judaica, porque me chama muita atenção algumas coisas sobre ela e eu gostaria de mencionar ela. Pode passar, professor, os slides. Introdução. O judaísmo ele é considerado a primeira religião monoteísta, ou seja, a única religião que só tem um Deus, né? E na história ela tem como crença a principal existência. Não estou conseguindo enxergar. Mas enfim, ela tem como a principal existência a Deus. Então, atualmente, a fé judaica ela é praticada em várias religiões do mundo. Porém, no Estado de Israel, ela tem uma grande concentração de pessoas que seguem a religião judaica. Isso não anula o fato de outras regiões do mundo frequentar o judaísmo, mas em Israel é forte e predominante. Pode passar, professor. A cultura judaica. Atualmente, ela engloba dois aspectos da vida comum integrada nos diversos povos e cultura. Os principais aspectos da cultura judaica é a língua, o vestuário e a alimentação. A língua que eles falam, o hebraico, que é também conhecido de Lashon, Kadoski, língua sagrada e é o principal idioma do judaísmo. Então, eles têm o hebraico, eles falam o hebraico, só que eles têm uma língua sagrada conforme o costume da religião. Pode passar, professor. E nós vemos aqui a história do judaísmo e seu fundador. De acordo com a Bíblia, ela diz que Abraão ele teve um chamado onde que ele tinha que partir para Canaã, tinha que partir com um propósito de chegar até a Terra Santa, né, prometendo abençoar seus descendentes e a categoria da nação toda poderosa. Ou seja, mais tarde Deus tinha se revelado a Moisés, aparecendo a ele no Monte Sinai,
depois Deus começa a falar por meio dos profetas ao povo de Israel para recordar o compromisso que tinha estabelecido com ele. Então, o judaísmo se funda a partir desse momento. E esse compromisso, ele consistia no fato em que Deus se comprometia a abençoar e proteger seu povo. E o povo comprometia-se a cumprir a vontade de Deus, que é os escritos dos 10 mandamentos. E ali é onde Deus faz aliança no Monte Sinai com o povo, e ali se firma o judaísmo, né? Onde há uma experiência de libertação do Egito, ou seja, o povo largar aquelas práticas e começar algo novo. Aí é onde vai acontecendo, né, uma aliança que são prova viva da fé e da existência de Israel, porque muita gente desacredita da existência de Israel, mas sabendo que há uma aliança para tudo isso se desenvolver no decorrer da história. E outra coisa também muito interessante que eu achei foi o vestuário, porque lá eles possuem tradição, né, para destacar ali como eles são judeus. Então, o ipa é espécie de barrete que é um símbolo mais usado pelos judeus e só por homens, né, que é como significa um respeito a Deus. E o outro também interessante é o telofim, que são 2 caixas de couro onde guarda o pergaminho com excertos da Torá. Então, Torá é um livro ali muito importante e sagrado para os judeus, porque ali é onde que eles têm um momento de comunhão com Deus, aonde eles entram ali para indicar a presença da palavra de Deus na mente e no coração, né? E tem outro também, testis, que é a espécie de chale e é a sua parte mais importante. Ela serve para lembrar os judeus do cumprimento da lei e só pode ser usado por homens adultos durante a oração da manhã. Então, os judeus, quando dá uns certos horários, eles vão lá e faz a sua oração. E aqui a alimentação também é muito interessante, porque assim, de acordo com a lei de Moisés, tem um código que permitia tanto de alimento deles comer. Então ali eles tinham os alimentos sagrados e os alimentos proibidos, que os proibidos seriam os treifi, que é como carne de porco, camarão, lagosta e todos os frutos do mar, que peixes que não têm escama, a carne com sangue ou qualquer alimento que mistura carne e leite, para os judeus é totalmente abominável, ou seja, eles não podem comer, eles têm que comer tipo verdura, coisas que não envolvem animais, não envolvem frutos do mar, entre outras coisas. Então, ali eles têm não é como o Brasil, que, tipo, o Brasil as pessoas comem tudo, tipo, na China nós vemos o tanto de coisa que eles comem, mas não. Os judeus, eles têm uns alimentos específicos. E se a pessoa comer esses alimentos proibidos, ela pode ser meio que punida ali na lei dos judeus, ou ela é afastada, ou eles têm que fazer uma purificação de 7 dias para, digamos que, descontaminar a pessoa porque ela comeu aquele alimento. Pode passar. O símbolo do judaísmo. A menorá é um dos símbolos mais antigos da religião judaica, porque é um candelabro com 7 braços, que simboliza o judaísmo e o Estado de Israel, serve para iluminar. Também a estrela de Davi, que ela tem 6 pontos, feita com 2 triângulos e equiláteros, e é o símbolo do judaísmo desde o século. Então, nós vemos aqui que o judaísmo ele tem um símbolo que representa ele, né? Ele não é algo que a pessoa, eu acho que é. Não, eles têm um símbolo que representa tanto a religião e como o Estado deles. E também o que eu achei muito interessante é que a mão do Ramsés é um dos símbolos mais usados na joalheria judaica. É uma mão investida com o olho no centro, com várias letras hebraicas. Também tem o mezuzá, que é uma pequena caixa que contém um rolo pergaminho com semá, que é o texto bíblico em que Deus ordena que conserve as suas palavras na sua mente e coração. O mezuzá é fixado no umbral de todas as casas dos judeus, né? E o shai é geralmente visto em colares que representam a palavra shai, viver. Então, nós vemos também aqui
textos sagrados. A Torá, que nem eu comentei, ela é um livro de extrema importância, porque é a lei. O povo segue uma lei. O que está escrito ali, para eles, são muito sagrados e eles não aceitam que ninguém chegue lá e fale assim, não, esse livro é amaldiçoado, ou fale outras coisas, porque o Torá, até as criancinhas pequenininhas já cresce e já sabe o Torá inteiro. Aí também temos aqui as festas religiosas, né? Nós temos a Páscoa, que recorda a libertação, ou seja, do povo saindo do cativeiro. Nós temos as tendas, ou tabernáculo, que recorda a vida de Israel no deserto e celebra a realização de bênçãos de Deus. Nós temos o Pentecoste, né? Que recorda os dons dos 10 mandamentos e celebra o restabelecimento da lei. Nós temos o dia do perdão, né? Me chamou muito interessante porque o dia da pena, única ocasião do ano em que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Então, ali, o povo de Israel, eles não poderiam ter um contato direto com Deus. Eles teriam que mandar um sacerdote que entrava no Santo dos Santos e entregava as orações do povo. Então, isso eu achei muito interessante. E algo que não poderia deixar de falar, né, sobre os judeus foi o Holocausto, né, que foi um acontecimento mais famoso na cultura judaica, porque isso causou 6 milhões de judeus mortos, né, pelo nazista. Então, nós sabemos que o Holocausto foi algo ali muito trágico, porque os nazistas, eles faziam uma separação de classe. Pode passar, professor, o outro. O Holocausto ele foi uma prática de perseguição política, ética, religiosa e sexual, estabelecida durante os anos do governo de Adolf Hitler. Então, segundo Hitler ali, a Alemanha deveria superar todos. Para eles era meio que obstáculos ali, porque eles queriam que o povo seguisse o que eles queriam politicamente, eticamente falando, né? Eles queriam que o povo tivesse um apreço que eles tinham, né? E nisso foi onde que causou a morte de judeus, né? Se já assistiu o filme de Anne Frank, a pessoa vai saber do que eu estou falando, porque assim foi algo muito trágico ali naquela época, né, onde aqueles judeus tinham que se esconder, onde eles eram levados a campo de concentração, né, tudo isso por não querer deixar de acreditar nos seus princípios, de não querer mudar a sua questão política, religiosa, né? Então nós vemos ali que foi algo muito realmente triste, né? O Holocausto, e até hoje nós temos até depoimentos de pessoas relatando, né? Pessoas que sobreviveram, relatando como é que foi a experiência, e foi muito, né? 6 milhões de mortos por a pessoa apenas seguir um pensamento que a outra pessoa não quer que ela siga. Então, eu acho que foi algo assim, sem explicação, o Holocausto. E assim eu termino, professor. Muito obrigado, maravilhosa apresentação. Adriana, deixa eu te perguntar, o que mais chamou a atenção você nessa pesquisa? O que mais marcou você nessa pesquisa? O que mais marcou foi a questão também do Holocausto, né? E como ali eles têm a crença deles como algo tipo muito sagrado, porque assim, hoje em dia, né, a discussão, seja política, seja sobre religião, é muito forte, né? Tipo, as pessoas, algumas zombam da religião da outra, né? Tipo, fica discriminando. Mas ali para eles, aquilo ali é totalmente sagrado, né? E eles têm aquele momento deles, tipo assim, da meio-dia, todos os judeus se dobram, né? E coloca aquele teofim, aquelas coisas e tipo, reverência, né? Então, eles têm Sim, reverência ao que sim. eles acreditam. Então, eu acho que isso me marcou nessa pesquisa. Ah, que bom. Existe uma série na Netflix chamada Nada Ortodoxa, que fala, desculpa, sobre essa comunidade judaica em Nova York, né? Então, ela acaba fugindo da comunidade judaica de Nova York para poder estudar música na Alemanha. E aí você também vê o papel das mulheres na comunidade judaica também. Quem puder assistir é muito legal, chamada Nada Ortodoxa, está na Netflix.
Obrigado, Adriano. De nada. Ana Caroline, o que mais marcou para você na sua pesquisa? Pode repetir? O que mais marcou para você? Aquilo que você não sabia, aquilo que você achou curioso, o que mais marcou para você na pesquisa? Na sua pesquisa? Quando eu fui pesquisar, eu meio que tava. Algumas coisas eu sabia, outras não. O que eu achei que chamou minha atenção também foi como o francês é uma língua muito estudada, como tem roupas muito bonitas, como eles conseguem fazer lindas vestimentas e também como eles conseguem ter tipo uma variedade muito grande e também muito chique de alimentos e também sobre o museu ter vários quadros que muitos a gente conhece como a Mona Lisa, mas também tem muitos outros que também são muito famosos. Ah, tá bom. Muito obrigado por essa participação, né, Fradinho? Michele, o que mais chamou atenção na sua pesquisa e que você não sabia algumas informações? A coisa que mais me chamou a atenção é que a festa junina tem outra origem, né? Porque como Sim, é sim. tão popular já de, eu vou acender uma fogueira para Santo Antônio para ele me arrumar um marido, não sei o que, essas tradição. Eu achei que sempre foi assim, que era uma coisa que nunca passou pela minha cabeça que tinha outra origem. Mas eu achei muito interessante saber que era para homenagear os deuses, né, pela colheita que eles tinham. Eu achei muito legal. Ah, obrigado, Michele. Jennifer, você tem uma ligação com a questão do espanhol, porque você estuda espanhol, né? É, E aí você tem a questão da ligação, já por causa que você já estuda espanhol, então você tem ligação com a língua. Mas além da língua, além da questão, o que foi novo para você nessa pesquisa? O que mais chamou a atenção para você? Professora, eu sou suspeita para falar sobre a cultura latina. Eu sou muito suspeita, não pela questão de eu estudar espanhol, né? Porque eu estudo há pouco tempo, tenho só 2 anos de curso. Mas eu sou suspeita pela questão família. A cultura latina, né? O Brasil, ele pula um pouquinho fora, mas a cultura latina é uma cultura que sempre me puxou, até a cultura brasileira, tudo sempre me puxa para isso. E a latina, principalmente, né, o Dia de los Muertos, é pela família. Você lembrar aqueles que se foram, você lembrar as pessoas que você ama. E eu sou uma pessoa que eu sou muito família. Mexe comigo, mas não mexe com a minha família. Ah, que tudo! E, gente, ela fala Los Dias de los Muertos, né? Yo puedo hablar tranquilamente, no me importo porque me gusta mucho la lengua. Olá, que tal? Hola, ¿qué tal? Olá, que tal? Ela nos humilha, né, gente? Yo no miro a nadie, apenas aprendo por las músicas, por mi familia. Quando eu estava na Não PEN, falo que nada, Michelle, ainda nem comecei a falar os babados. quando eu estava na ensino integral ano passado, nós tínhamos, na educação integral, você tem algumas disciplinas chamadas eletivas. E aí você escolhe essas disciplinas que você vai cursar. E aí, então, ano passado, que eu estava no ensino integral, eu criei uma professora criou uma disciplina chamada Estudo da Cultura e Língua Latino-Americana. Né? Então, o que a gente falava, a formação da professora de português era, era em espanhol, e aí a gente criou a questão do estudo das músicas em espanhol, junto com o estudo da cultura latino-americana. Foi isso que a gente fez ano passado. Enfim. Muito obrigado, gente. Gente, olha só, fazendo as considerações, né, antes de eu passar a palavra para a Roseli, para ela também fazer algumas considerações, vocês viram que a questão da religiosidade, ela está muito, vamos dizer assim, misturada, né, com as questões
da sociedade, né? Porque a gente viu, né, de como essa religiosidade ela também faz parte da cultura, né? Por exemplo, aí eu vou puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado que eu conheço, né? Aí a gente viu o Jongo da Serrinha, ele está misturado também com as questões da religiosidade, da Igreja Católica, do tambor, e aí a gente vê o tambor na religiosidade africana, de matriz africana. Então, você viu lá a cultura judaica, né? Que falar sobre o judaísmo é praticamente falar sobre a religião, né? Porque você fala sobre os judeus, você fala sobre o povo e também você fala sobre a questão religiosa. Então, a gente viu no vídeo passado que a gente não pode dizer que uma cultura ela é superior à outra, né? E aí se a gente falar sobre isso, a gente tá caindo no campo do racismo, né? E aí a gente foi por essa ideia em que Adolf Hitler achou que ele poderia dominar as outras culturas, né? E eu faço essas conclusões agora. E eu passo a palavra para a Roseli para ela fazer as considerações. Roseli. Oi, gente. Bom dia. Denison, depois que a gente passou na pandemia de 2020, sem ver aluno, sem ter esse contato, chegamos a 2021 acreditando que a gente ia voltar ao normal e a coisa ficou pior do que a gente imaginava. Ouvir essas grandiosidades, aprendendo junto com esses alunos, assim, para mim, eu ganhei o dia hoje. Ah, que Parabéns, bom! parabéns a você por proporcionar e estimular esses alunos, dar a oportunidade dessa cooperação entre eles e a oportunidade para que eles evidenciem tanta inteligência, né, e tanta boa vontade de trabalhar. Estou muito contente pelo trabalho de vocês, pela riqueza que eles trouxeram em poucos minutos, a grandiosidade e a vontade que tiveram de estar participando, viu? Estou muito contente com a aula, gostei muito aí da participação dos alunos e os que não participaram e futuramente também que tenham espaços para falar, tá? Então, assim, simplesmente eu estou muito contente com o dia de hoje, em poder ouvir novamente os nossos alunos se apropriando de aprendizagens, né? E se manifestando, porque a coisa aqui está muito triste, gente. Está triste demais ver esses corredores vazios, esse frio, né? E esse vírus aí atormentando a vida da gente não tá brincadeira, né? E isso só nos fortalece, né? E, e fortalece a vocês também, né? Porque vocês estão precisando desse engajamento, dessa colaboração, e é nessa aula, mesmo que virtual, que a gente vai conseguindo fazer todo esse equilíbrio, né? Emocional, né? Esse equilíbrio da gente voltar àquilo que a gente queria que tivesse acontecendo em 2021, tá bom? Então, assim, muito obrigada pela participação de vocês. E assim, fiquei muito contente, parabéns pelos trabalhos expostos e do professor também, tá bom? É isso. Obrigado, Roseli. Então, gente, fazendo as considerações finais para a gente encerrar a aula, sinto-se elogiados pela coordenação, pela gestão, por mim, como professor, eu não esperava menos de vocês. Foi uma apresentação rica de todas as quatro que apresentaram. Infelizmente, a gente não consegue, nesse mínimo espaço de tempo, fazer várias apresentações de vários alunos, né? Mas aí a gente pode dar continuidade nesse seminário nas nossas outras aulas. Parabéns a todos, realmente falo, foram apresentações muito ricas, com informações muito ricas, e é isso, gente. Tenham todos um bom dia. Professor, Sim, licença. Eu gostaria de dar um recado para os meus colegas, eu posso? pode sim, por favor. Pessoal, como eu falei, eu estudo espanhol, e eu estudo espanhol ali no Albino César, sabe, ali do lado do Tucuruvi, e, né, o Centro de Línguas do Albino César, e eles estão com inscrições, tá? A gente está com inscrição para o segundo semestre, tanto de espanhol
tanto de inglês, e os professores são muito ricos. A nossa professora de espanhol, ela é nativa, ela é da Bolívia, então o espanhol é aquele espanhol raiz, e o nosso professor de inglês, ele já estudou, ele morou 5 anos fora. Então, gente, o curso, né, o Centro de Línguas do Albino, ele tá com risco de acabar, porque não tem contingente de aluno. A gente está com muito pouco contingente, então quem tiver interesse em aprender uma língua nova, em ter um enriquecimento, gente, é muito fácil. Quiserem entrar em contato comigo, podem entrar em contato. Vocês podem pedir para o professor o meu número, não tem problema, pode passar, que eu explico para vocês como fazer toda a matrícula, toda a questão. Gente, por favor, eu sou apaixonada naquele lugar e eu quero ver mais gente ali, eu quero ver mais gente na nossa sala. Tudo bem. Qualquer coisa, eu divulgo também em todos os grupos, faço uma Por favor, professor, publicação. porque é tipo, as pessoas falam, não tem como aprender, eu não sei como aprender uma língua nova. Gente, é gratuito, é totalmente gratuito, e tudo que eu falo em espanhol, eu aprendi ali. Então, Ai, tá sou bom. suspeita para falar, tô quase chorando. E é isso. Obrigado, Jennifer, por mais essa contribuição ainda. Então, gente, a gente encerra nossa aula por aqui. Parabéns a todos, parabéns Isso, mesmo. Melissa, é gratuito, totalmente gratuito. E a gente do Estado, a gente tem muito mais chance, né? A gente já tem praticamente garantido a bolsa lá para estudar. Uhum. Uhum. Tá bom, então. Então é isso, gente. Tenham todos um bom dia e a nossa aula está encerrada por aqui. Obrigado. Ok, gratidão. Gratidão. Tchau, tchau.